O pós-humanismo apresenta-se como um horizonte filosófico que interroga as fronteiras modernas do humano, deslocando as hierarquias metafísicas que o posicionaram como medida de todas as coisas. Em vez de reiterar a centralidade absoluta do sujeito racional, autônomo e universal, essa perspectiva propõe uma reconfiguração ontológica que torna porosa a distinção entre humano, animal, máquina e ambiente. Trata-se, portanto, menos de uma moda teórica e mais de um diagnóstico de época. Na confluência entre biotecnologias, inteligência artificial, ecologia política e crítica cultural, emerge uma exigência de rever os fundamentos do humanismo clássico e de suas derivações antropocêntricas. Tal reconfiguração não implica a negação das aspirações emancipadoras presentes em tradições humanistas. Antes, expõe seus limites históricos e geopolíticos, sobretudo quando associadas a projetos civilizatórios que invisibilizaram corpos, saberes e formas de vida subalternizadas. O pós-humanismo, nesse sentido, coloca em xeque o universal, abstrato e abre espaço para uma pluralidade de ontologias, nas quais a agência está distribuída por redes híbridas. Ao questionar a separabilidade rígida entre natureza e cultura, ele se aproxima de perspectivas ecocêntricas, de estudos de ciência e tecnologia e de teorias feministas que desde há muito apontam os custos do dualismo moderno. No plano epistemológico, o pós-humanismo autoriza a pensar os conhecimentos como produtos de acoplamentos heterogêneos. A ciência, a técnica e as formas de vida não mais aparecem como níveis hierarquicamente ordenados, mas como diagramas relacionais que se co-constituem. Ao invés de procurar a essência do humano, a investigação pós-humanista busca mapear os vínculos pelos quais emergimos como nós em redes de interdependência material e simbólica. Esse deslocamento fomenta metodologias transdisciplinares e experimentais, mais sensíveis a contextos, mediações e escalas. A dimensão normativa do PS-humanismo não é menos desafiadora. Se a separação entre humano e narra-humano perder rigidez, como redefinir responsabilidade, justiça e direitos? Esse problema ético-jurídico não se resolve pelo simples deslocamento semântico, pois requer instituições e procedimentos capazes de reconhecer novas formas de vulnerabilidade e de agência. A justiça interespécies, por exemplo, demanda que animais não sejam tratados como meros recursos, ao mesmo tempo em que a consideração por sistemas ecológicos complexos exige prudência regulatória, precaução tecnológica e um forte compromisso com a reparação de injustiças ambientais. No campo da técnica, a expansão de dispositivos de inteligência artificial, edição genética e próteses avançadas intensifica o debate sobre os limites do humano. O pós-humanismo diverge do transhumanismo ao recusar a narrativa linear de aperfeiçoamento, que frequentemente resvala em um tecnosolucionismo indiferente a desigualdades históricas, enquanto o transhumanismo tende a projetar teleologias de melhoramento individual UPS. O humanismo enfatiza a relacionalidade, a distribuição de riscos e benefícios e a necessidade de governança democrática das tecnologias, evitando que a inovação se converta em vetor de novas exclusões. Critérios políticos adequados a esse cenário requerem vigilância quanto à captura corporativa da infraestrutura cognitiva. As plataformas que organizam fluxos de dados, atenção e trabalho têm poder normativo difuso e, por isso, desafiam modelos tradicionais de soberania e regulação. O pós-humanismo, atento às materialidades que sustentam a vida conectada, reclama um olhar para as cadeias extrativas de minerais, para o custo energético do cálculo e para o trabalho invisível que viabiliza a automação. Tal consciência material impede que a crítica se limite a abstrações, convocando alternativas que vão desde o design responsável até novas formas de propriedade e proteção social. Do ponto de vista cultural, o PS, humanismo, reposiciona narrativas sobre corpo,
identidade e fronteira. A ficção especulativa, a arte biomídia e as estéticas do glitch performam a instabilidade dos limites humanos ao mostrarem corpos expandidos, sensibilidades sintéticas e subjetividades em coautoria com máquinas. Essa imaginação precisa manter-se crítica a determinismos tecnológicos e a reencenações de antigas hierarquias sob novas roupagens digitais. Em especial, a atenção a recortes de gênero, raça, classe e território é condição para que a abertura ontológica não se traduza em confusão política ou em esvaziamento das lutas concretas. No plano pedagógico, o pós-humanismo demanda currículos que articulem filosofia, design, ciência de dados, direito e ecologia. A alfabetização algorítmica, ética aplicada e pensamento sistêmico tornam-se competências indispensáveis, não por modismo, mas porque já vivemos em ambientes híbridos, onde decisões computacionais têm efeitos biopolíticos imediatos. A formação cidadã, portanto, não pode ignorar a opacidade dos sistemas de aprendizado de máquina, a governança de dados e os parâmetros de avaliação de risco em biotecnologia. As consequências geopolíticas também são substantivas. Ao recusar o universalismo abstrato, o pós-humanismo abre espaço para cosmopolíticas plurais, nas quais diferentes povos e ecologias têm voz. O desafio é compor uma gramática comum que não apague as diferenças, nem naturalize desigualdades em um mundo multipolar. O desenho institucional de padrões técnicos não é neutro. Ele reflete disputas de valores, interesses e imaginários. Por isso, uma ética pós-humanista robusta deve incorporar mecanismos de deliberação que não sejam reféns de assimetrias econômicas ou de monopólios de conhecimento. É relevante, ainda, reconhecer o papel da temporalidade. A aceleração técnica, característica de nossa época, não suprime a necessidade de pausas, avaliações e moratórias. O princípio da precaução, frequentemente caricaturado como freio ao progresso, é, na verdade, um dispositivo de responsabilidade intergeracional. Recalibrar ritmos e prazos pode significar salvar ecossistemas, garantir segurança biomédica e proteger direitos fundamentais. Por fim, o pós-humanismo não oferece um novo centro, mas um método de descentração permanente. Ele nos convida a cultivar uma atenção distribuída, capaz de responder pela complexidade do mundo, sem reduzir seus muitos agentes a instrumentos. Nessa terfa, a filosofia deixa de ser mera contemplação e se torna prática de cuidado com os corpos, com as máquinas, com as florestas e com as instituições que, juntas, compõem as condições de possibilidade da vida. Longe de uma renúncia ao humano, trata-se de reinscrevê-lo em laços mais amplos de corresponsabilidade, onde o comum não é dado, mas continuamente tecido.